Geraldão, um homem muito famoso por sua valentia. Ele andava com o facão na cintura e não levava desaforo para casa. Onde ele passava, as pessoas saíam de perto, porque sabia, onde Geraldão chegava era enguiço, era briga na certa, era confusão com certeza, e Geraldão não tinha medo de nada. Pelo menos até onde a gente sabia, Geraldão não se assustava com coisa alguma. Ele batia o pé e as pessoas saíam de perto. Ou melhor, às vezes ele nem precisava bater o pé. Somente a presença dele já fazia com que as pessoas saíssem de perto ou daquele lugar onde ele estava. Quando ele entrava no bar e as pessoas estavam bebendo, logo as pessoas já iam se levantando e já iam dando um jeito de acertar a conta e ir embora para casa com alguma desculpa. Todos sabiam que era devido à presença do Geraldão, que provavelmente estava naquele lugar procurando confusão também com qualquer pessoa. Um dia Geraldão bebeu muita cachaça e ele saiu na rua e encontrou um homem, um senhor, com um carrinho de sorvete. E estava um sol muito quente, estava muito calor. Geraldão chegou perto do homem e falou: dá um sorvete aí. E o homem falou o preço do sorvete. Geraldão falou: não perguntei o preço, falei para você me dar um sorvete. O homem falou: mas eu não posso te dar o sorvete, senhor. Eu estou vendendo, eu tenho compromisso, eu preciso levar o dinheiro lá para a fábrica de sorvete. Geraldão falou: não me interessa, dá o sorvete aqui, rapaz. Deu um empurrão no homem e ainda pegou o carrinho daquele homem, aquele pobre homem. Ele enfiou a mão dentro do carrinho, pegou um balde de sorvete de picolés e saiu distribuindo pela rua onde ele passava. Ele gritava: quem quer sorvete, criançada? Geraldão hoje tá de boa, hein? Geraldão tá trazendo sorvete de graça para todo mundo. E entregou sorvete para muita criança. Ele não falou, claro, que ele havia acabado de roubar aquele pobre senhor que estava empurrando o carrinho naquele sol quente para levar um sustento para a casa dele. O tempo passou e Geraldão esqueceu daquele evento, daquela safadeza que ele praticou naquela tarde, quando ele pegou o carrinho e sorvete daquele homem idoso que estava com dificuldade empurrando o carrinho bem devagar num sol muito quente. Um dia Geraldão estava dentro da casa dele, era um domingo. Geraldão também, como sempre, tinha bebido muita cachaça. Ele estava bem alterado e pegou o facão e estava até riscando o chão, riscava o chão e gritava: hoje vou arrumar confusão. Hoje, se alguém olhar para mim, vai levar um tapa na cara, vai se ver comigo, vai ver o que eu vou fazer. Batia o facão na cerca de madeira que tinha na frente da casa dele. Alguns minutos que ele estava ali, fazendo aquela arruaça, passou um menino com uma caixinha de sorvete. O menino vinha assoprando o seu apito de sorveteiro, parou diante da casa do Geraldão e falou para o Geraldão: o senhor vai querer sorvete? Geraldão olhou para o lado, cuspiu no chão. Provavelmente ele pensou em sair lá de dentro do quintal da casa dele, ir até a rua e pegar aquela caixa de sorvete do menino. Mas ele não fez isso. Ele falou para o menino: me dá o sorvete aí, vai. Que sabor você tem? E o menino falou os sabores. Geraldão escolheu um de limão. Ele falou: já tô com a cabeça cheia de cachaça mesmo, daqui a pouco vou ficar com ressaca. Me dá um sorvete de limão aí que eu quero refrescar. Se for bom mesmo, eu pago. Se for ruim, não vou pagar, hein? E o menino falou: mas eu preciso receber, eu preciso pagar esse sorvete também, não são meus. Geraldão falou: não quero saber, dá o sorvete aí. Eu vou pagar porque você é criança. Você é criança, você está trabalhando, eu vou pagar o sorvete. Me dá o sorvete aqui. Pegou o sorvete, deu o dinheiro pro menino, falou pro menino: leva o troco, não precisa me dar troco não. Parecia que o Geraldão estava com o coração bom naquele dia, mas era tudo falsidade. Geraldão não era daquele jeito, ele estava fingindo, tentando ser uma gente boa. Ele, na verdade, ele era muito ruim, um homem muito mau. Geraldão sentou na sombra, lá embaixo da telha do terreiro da casa dele. Ele sentou embaixo da telha, onde tinha um pouco de sombra, se protegeu do sol, abriu o saquinho do sorvete e começou a consumir aquele picolé. O sorvete estava delicioso, falava ele para a esposa dele escutar: tá gostoso o sorvete, hein? O sorvete tá bom, hein? Nunca chupei um sorvete tão gostoso assim na minha vida. Depois que ele terminou de chupar o sorvete, ele começou a sentir fortes dores no abdômen. Ele gritava de dor, caiu no terreiro da casa
e pedia para que a esposa dele saísse e o ajudasse. Socorro, me ajude, tá doendo demais. Eu não sei o que aconteceu comigo. Aquele sorvete fez mal para mim, só pode ser aquele sorvete. E se contorcia no chão, rolava de um lado para o outro e começou a espumar pela boca. A esposa dele, preocupada, saiu correndo, foi até a casa do vizinho, o vizinho do seu Carlos, era o seu Carlos. O seu Carlos falou: o que está acontecendo? Ela falou: por favor, o senhor tem telefone aí? O senhor poderia chamar a ambulância, por favor? O meu marido está no chão, agonizando ali no chão, gritando, ele está com a boca espumando e ele está passando muito mal. Eu preciso levá-lo até o hospital. O seu Carlos entrou na casa dele, pegou o telefone, ligou para a ambulância e a ambulância veio. Não demorou muito. Chegou a ambulância na casa lá do Geraldão e, com a maca, 2 pessoas colocaram o Geraldão dentro da ambulância e o levaram para o hospital. Lá no hospital, o médico constatou que Geraldão havia sido envenenado e falou para ele: olha, seu Geraldo, nós vamos fazer uma lavagem no seu estômago. Precisamos agir rapidamente, porque se esse veneno chegar no teu sangue, tudo de pior pode acontecer. Os médicos fizeram o preparativo e, depois de cuidar do Geraldão, disseram a ele: é melhor que o senhor passe essa noite aqui. O senhor vai ficar essa noite aqui, amanhã, pela manhã, se o senhor estiver bem, e o senhor volta para casa. E assim eles fizeram. Durante a noite, Geraldão estava ainda com algumas dores no abdômen, estava com a mão sobre a barriga e, olhando do lado, gemendo, ele olhou para o lado e viu 2 luzes. Mas, peraí, que luzes são aquelas? Estava tudo escuro no quarto. 2 luzes pequenas. Ele ficou olhando assim, firmemente naquela direção, e viu que eram 2 olhos. E aqueles olhos estavam se aproximando dele. Ao chegar perto da cama, Geraldão começou a tremer. Começou a suar frio. Ele viu que aqueles olhos eram do homem que há alguns anos atrás, ele havia furtado sorvetes do carrinho numa tarde muito calorosa. Ele pegou o sorvete daquele homem. Mas o que aquele homem estava fazendo ali? O homem ficou olhando para o Geraldo e disse: lembra, né, Geraldo? Lembra que você pegou o meu sorvete, né? Lembra o prejuízo que você me deu? Eu fui embora, voltei para a fábrica, eu tive que pagar o sorvete do meu bolso. O sorvete que você pegou e saiu distribuindo de graça para as pessoas lá da rua. Muitos anos já se passou, né? Talvez você nem se lembre direito, mas eu estou aqui para fazer você lembrar. Aquele menino que passou hoje, durante o dia, adiante da tua casa com uma caixinha de sorvete, aquele menino é meu neto. Ele é meu neto. E eu vou te falar uma coisa: se você fizer alguma coisa para aquele menino, eu volto aqui para acertar as contas com você. Dessa vez passou. Era para você ter embarcado dessa para melhor, ou para pior, não sei para onde você iria se tivesse morrido. Dessa vez você se safou. Mas se cuida, Geraldo. Se cuida, pare com essas maldades. Pare com essas maldades. Eu já não estou mais entre vocês. Já não estou mais na terra. Só vim aqui para te avisar. Acabando de falar isso, Geraldo viu aquele vulto daquele homem que ele se lembrava muito bem quem era ele. Aquele vulto foi se transformando numa neblina e foi se dissipando no ar. Geraldo estava suando frio, ele tremia de medo. Aí ele chamou o enfermeiro. Enfermeiro! Enfermeiro! O enfermeiro não veio imediatamente. Geraldo se levantou, com dificuldade, foi caminhando bem devagar, saiu no corredor do hospital. Ele viu um enfermeiro lá do outro lado do corredor e acenou. O enfermeiro veio na direção do Geraldo e falou para ele: o senhor não pode levantar, volta para o quarto. E Geraldo disse: mas tinha um homem aqui, entrou aqui, como que ele entrou aqui? E o enfermeiro falou para o Geraldo: o senhor está enganado, não entrou ninguém aqui. Volte para o seu quarto, vai dormir. Geraldo voltou, bem devagar, deitou-se novamente na cama, lá daquele quarto do hospital, e demorou a pegar no sono. De manhã, ele ainda estava acordado, e ele ficou pensando: aquele homem, aquele senhor,
provavelmente já estava morto. E ele disse que já não estava mais entre nós. Então foi o espírito dele que veio até meu quarto. E Geraldo falou: não é possível, não acredito nessas coisas. Mas ele sabia do que tinha visto. Ele sabia no recado que aquele homem veio até o quarto dele e entregou a ele, para ele tomar cuidado, para ele largar aquela fama de valentia. Daquele dia em diante, toda vez que Geraldo pensava em fazer alguma maldade, ele pensava naquela visão que ele teve dentro do quarto daquele hospital. E ele recuava, não brigava, e quando ele tinha vontade de fazer alguma coisa ruim contra alguém, ele pensava um pouco, coçava a cabeça e ia embora para casa. Em pouco tempo, Geraldo nem saía mais da casa dele. Acho que ele aprendeu a lição. Pouco a pouco, Geraldo foi parando de se comportar como um homem ruim. Pouco a pouco, ele foi parando, deixando de perturbar a vida das pessoas. E daquele dia em diante, as pessoas da cidade puderam viver tranquilas, em paz, sem a perturbação, sem a preocupação de encontrar com Geraldo e arrumar confusão no meio da rua. Essa história foi enviada pela esposa do Geraldo, a dona Sônia. Ela nos escreveu e contou essa história. Ela disse que Geraldo já não vive mais, mas que isso realmente aconteceu na vida dele e ela presenciou o sofrimento daquele homem quando ele estava caído no chão e foi levado até o hospital.